Bom, hoje eu decidi gravar relacionado à mensagem que eu recebi, inclusive coloquei aí nos stories. Eu recebi uma mensagem muito bonita e ela diz assim, em uma das partes, que deve ser muito legal ser minha amiga. Inclusive, não pelo que você pode oferecer, mas por ser quem você é. Eu até anotei. Por quê? Porque eu achei uma frase bem interessante para a gente refletir hoje. Não pelo que você pode oferecer, mas por ser quem você é. Por muito tempo, durante a minha história, eu linkei o meu fazer, a atitude de chegar em um lugar e fazer coisas, ou oferecer algo, é o que fazia eu ser aceita, eu ser amada. Então, até porque é um ensinamento do meu pai, tem a atitude na vida, né? Tem a atitude de chegar num lugar, tá vendo alguém fazendo um almoço, vai lá cortar uma batata, uma cebola, tem a atitude. E esse foi um ensinamento muito importante para minha história toda, porque a atitude fez eu fazer coisas incríveis. Mas eu percebo que eu relacionei esse fazer a ser amada, a ser aceita. Então eu sempre estava disposta para qualquer pessoa que quisesse alguma... Bruna, vamos fazer tal projeto. Tudo eu aceitava, tudo eu fazia. E era muita energia, muita disposição para projetos das pessoas que não tinham muitas vezes a ver comigo, né? Que era para ela, era só para eu ser aceita e amada. Isso é muito importante a gente entender. Como que eu estou agindo na minha vida, de forma que eu estou sendo quem eu sou, e trazer essa reflexão do que eu gosto, do que eu não gosto, do que eu visualizo para minha história, para minha jornada, porque a partir do momento que eu visualizo, eu consigo escolher o que faz sentido. Sempre chega projeto, sempre chegam pessoas querendo atrelar a minha imagem aos projetos que eu faço. E como escolher, como decidir? Aprendendo a dizer não, porque muitas vezes não vai fazer sentido. E para você dizer não, você precisa entender que tá tudo bem. Você não precisa querer agradar as pessoas e tem como dizer não de uma forma muito educada. Esse projeto não faz sentido hoje na minha vida, mas agradeço a lembrança, né? Então, assim, eu percebi que eu gostava muito do meu fazer, das minhas criações, mas não conhecia a criatura. Eu não me conhecia, eu não sabia quem eu era, tanto que eu sempre optava por personagens, né? Por exemplo, quando eu trago a plantadeira de histórias, quando eu vou celebrar um casamento e a noiva fala que não quer a plantadeira, que quer a Bruna, eu fico, meu Deus, com que roupa eu vou? Entendeu? Por quê? Porque eu sabia muito bem que era a plantadeira, a imagem, o figurino, a narrativa. Agora, e a Bruna? Que roupa a Bruna vai? Que sapato? Como que eu arrumo o meu cabelo? E tudo isso, para quem acompanha há um tempo, vai saber aí que foi uma tortura boa para mim, porque eu descobri que eu precisava olhar para mim e entender, me maquiar, me cuidar, ver um penteado, né? E cuidar das minhas roupas, enfim. E é onde eu começo a olhar Bruna. Quem sou eu, o que eu gosto, o que tem a ver, quais projetos eu quero para minha vida, quando que eu digo sim, quando que eu digo não. E isso é bem interessante, porque você passa a gostar de quem você é, né? Então assim, agora eu me entendo, eu gosto de quem eu sou. E aí tá tudo bem outra pessoa não gostar, porque eu gosto. E tá tudo bem também o tempo todo não ter pessoas, eu ficar comigo mesmo. É importante, você gosta de ficar com você? Você gosta das coisas, você sabe as coisas que você gosta de fazer quando você está sozinho, quando você tem tempo para você? Ou você está sempre num turbilhão de coisas e projetos e trabalhos? Porque era assim que eu vivia, era no fazer o tempo todo. E eu percebi que eu precisava cuidar do ser.
E lembra da ordem? Ser, fazer e ter. O ter sempre me faltava, porque eu sempre fazia, só que sem estratégia nenhuma. Eu sempre fazia, mas sem entender quem eu era, o ser. Então eu precisei sair desse fazer, entender o que eu queria, o ter, e que tá tudo bem querer também, desejar coisas, desejar prosperidade e bens materiais, e voltar para o ser. Então a ordem é ser, fazer e ter. Quando eu sou, eu sei o que eu preciso e o que eu quero fazer. Tem coisas que a gente precisa, tem coisas que a gente quer. Então é importante entender isso. E depois o ter é consequência. É libertador, porque aí você não quer mais agradar a ninguém, a não ser a Deus, no meu caso. E aqui ela fala assim: deve ser muito bom ser sua amiga. Eu confesso que eu não sei se é muito bom ser minha amiga, porque eu não quero agradar, então depende muito desse outro ser. E eu também sou muito sincera, eu não gosto de perder tempo, de me sentir perdendo tempo com questões, por exemplo, que não vai levar ninguém a nenhum lugar. Pra mim tem duas situações: ou a gente tá aprendendo e trocando, ou a gente tá se divertindo, né? Como fala? Se divertindo mesmo, jogando um papo fora, ou assistindo uma comédia, alguma coisa que não vai me acrescentar, mas o meu estado de humor vai ficar, legal, sabe? Então assim, tanto que eu não consigo assistir novelas, eu não consigo ficar muito tempo numa Netflix, porque pra mim precisa ter um sentido. Ou eu tô ali consciente, sabendo que eu tô assistindo um stand-up pra eu rir, porque é legal, porque me faz bem, porque rir faz bem, ou porque eu tô aprendendo alguma coisa, ou porque eu tô ensinando alguma coisa, tá tendo uma troca onde a gente eleva o nosso nível de conhecimento, alguma coisa. Então depende muito do outro, né? Eu não tenho eu tenho amigos, amigas, não tenho, e eu gosto disso, assim, porque é incrível quando você percebe: eu tenho realmente amigos ou eles vieram de um lugar de trabalho? Porque existe uma troca ali, uma troca relacionada ao trabalho profissional. E aí, se eu for organizar tudo isso, eu percebo que não, eu percebo que vem tudo do trabalho. Então, nessa vida onde eu me entendo como Bruna, quem eu sou, o que eu gosto, o que faz sentido pra mim, e ainda mais depois junta a maternidade, né, a vida de casado. Então as amizades, elas também têm que ser selecionadas nesse sentido de que não é qualquer energia que eu quero dentro da minha casa, não é qualquer energia que eu vou levar meu filho, né? Entre lugares de vícios e virtudes, é óbvio que eu vou optar pelas virtudes. Então você passa a ser muito mais seletiva e muito mais verdadeira, muito mais sincera, né? Porque você não tá afim de agradar ninguém, você não tá afim de inclusive as pessoas que a gente ama. Por quê? Porque quando o outro realmente te ama, ele vai te aceitar como você é. Então, por exemplo, eu não gosto de visita inesperada. Se eu falo isso pra minha mãe, pro meu pai, e eles compreendem, eles me amam como eu sou, né? Agora, se fica aquela querendo me culpar: nossa, mas eu fiz tudo isso por você, e você, olha, né? E querendo jogar uma responsabilidade emocional, assim, de um apego emocional, isso é muito prejudicial. Eu já tive pessoas na minha vida que quiseram colocar esse lugar de você tem que me mandar mensagem, você tem que lembrar de mim, e eu confesso que eu corto, porque eu não gosto. Antes eu ficava alimentando. Por quê? Porque eu não queria desagradar. Mas hoje eu olho, eu não quero desagradar a mim, a minha menina, a minha criança, que eu olho para ela e vejo: eu construí um lugar confortável para você, com proteção, para que você seja quem você veio para ser. E a minha mulher do futuro, que olha para mim hoje e agradece pelas amizades que não são bacanas, eu cortei, e agradece pelas escolhas que eu tô fazendo, pelos nãos que eu estou dando.
pelo meu posicionamento, porque é o posicionamento de hoje, é o que eu tô plantando hoje, que vou estar colhendo lá no futuro, e essa mulher me agradece. Então, quem que eu tenho que agradar nessa vida é a minha criança interior e a minha mulher do futuro, né? A Bruna do futuro. Claro que essas escolhas vão permear muito dentro dos combinados que eu tenho dentro do meu casamento, né? E o que eu tenho de valores para deixar para o meu filho. Então, estando isso alinhado, não importa o que o outro vai pensar. Eu vejo muita gente deixando de fazer projeto, deixando de abrir uma live com medo do que o outro vai pensar. E por quê? Aí eu te falo, por que você tem esse medo do que o outro vai pensar? E se ele pensar coisas ruins? E se ele, inclusive, escrever, deixar aí nos comentários coisas horríveis? E aí? Isso não quer dizer que eu não sinta, tá? Então, assim, quando alguém fala alguma coisa, eu sinto. Tipo, nossa, por que tá me ferindo assim, né? Só que aí tem uma escolha também. Tem uma coisa chamada mentalidade de crescimento e mentalidade fixa, que eu li num livro muito bom. Esqueci agora o nome dele, mas foi um livro que eu ganhei do Empretec, sobre mentalidade de crescimento. A Nova Psicologia do Sucesso é o nome do livro. E ele fala, essas pessoas que ficam se vitimizando ou sofrendo ou colocando culpa nas outras, elas têm uma mentalidade fixa. Você já passou por isso? Uma pessoa que fica, nossa, você viu a fulana vai casar e não me chamou, você acredita? Ai, que absurdo, nossa. E aí, a mentalidade de crescimento, ela traz uma autorresponsabilidade. Ela pensa, nossa, fulana vai casar, que bênção, que maravilha. Se eu puder, eu vou, sei lá, que presente que eu posso dar pra ela, ou vou mandar meus parabéns, eu não sei. Mas ela se coloca num lugar de responsável. Um outro exemplo de uma mentalidade fixa. Mandei uma mensagem pra fulana, não me respondeu até agora, você acredita? Nossa, o que eu fiz pra ela? Mentalidade de crescimento, na mesma situação. Mandei uma mensagem pra fulana e ela não me respondeu até agora. Será que ela tá bem? Será que eu posso ajudar de alguma forma? Acho que eu vou dar uma ligada pra ela, ver se tá tudo bem. A mentalidade de crescimento, ela traz uma autorresponsabilidade. E quando a gente começa a agir assim, a ser responsável pela própria história, a gente também passa a ser responsável pelo outro. Então, assim, como que eu posso ajudar? E também a gente não aprende a não perder tempo com quem não quer ajuda, tá? Então, assim, é importante ter isso bem claro. E é engraçado, né? Olha, como uma mensagem traz tantas reflexões. E essas reflexões, eu quero que você pense hoje sobre identidade, sobre quem você é. E tem um exercício muito bacana que eu utilizo ali no começo, né? No começo da jornada PH, que você faz uma linha da sua história e você vai escrevendo desde o nascimento, a infância, a juventude, a vida adulta, os principais marcos ali. E aí anota as dores. Uma vez me perguntaram, são as questões emocionais ou profissionais que eu anoto? Eu não separo, eu acho que não tem como separar, é o que te marcou. Aí você vai anotando as coisas que você passou, as dores que você superou, que você descobriu sobre você. Esse é um exercício de autoconhecimento. É um exercício de você olhar, analisar, você estando como observador de você mesmo. Então você vai anotando ali e é interessantíssimo, né? Tem coisas que você revisita e percebe que hoje o seu olhar sobre aquela determinada situação mudou e você consegue até entender, poxa, hoje eu entendi por que eu tô aqui, por que eu tô passando por isso, olha ali, olha logo ali, né? Logo ali atrás. E essa linha também, ela pode se estender para o futuro, né? Você pode imaginar aí, bom, lá daqui a 5, 10 anos, como eu quero estar, com quem eu quero estar, o que eu quero estar fazendo. É um exercício muito interessante. Para quem não sabe, a jornada PH
é a Jornada da Plantadeira de Histórias, onde eu criei um método de 5 passos e ajuda as pessoas a encontrarem seu propósito, olharem para sua própria história, identificarem seus talentos e habilidades e criarem um produto, inclusive um produto no digital, que você pode estar vendendo. E é muito gostoso quando você encontra ali um produto ou serviço que faz sentido com a sua essência, com a sua história. O empreendedorismo tem tudo a ver com autoconhecimento, pelo menos para mim, na minha visão singular, pelo menos o empreendedorismo na minha história, ele trouxe autoconhecimento e foi onde me fez chegar até aqui, sendo quem eu sou, com as minhas crenças atuais, sendo mãe, sendo esposa, sendo empreendedora digital. Então, é essa reflexão que eu queria deixar hoje para vocês, e gratidão. E eu vou deixar uma caixinha de pergunta, né? Inclusive, se você quiser participar disso, me falar o próximo tema, do que você quer ouvir, como que eu posso te ajudar. Vou deixar lá e você pode fazer parte disso. Então eu recebi essa mensagem, trouxe essa live para vocês hoje, e quem sabe amanhã pode ser aí alguma mensagem sua, né? Pode ser uma live com inspiração numa pergunta ou numa mensagem sua. Gratidão e até amanhã.